escolhido foi A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga Nunes. É um clássico da nossa literatura nacional, infanto-juvenil. O livro ele foi escrito em 1976, ou seja, eu ainda não era nascida, tá, gente? Eu não sou tão velha assim, não. Eu fui nascer mais de 10 anos depois. E esse livro é um livro infantil, mas sabe aquele livro, aquela história para criança, assim, tem muito filme também infantil que é assim, que tem umas sacadas que a gente que é adulto compreende melhor. Eu acho que isso que chamou minha atenção, porque conta a história da Raquel, é uma mocinha, uma criança ainda, que tá chegando na adolescência e ela é temporona e como toda criança, todo ser humano, ela tem muitos sonhos, ela tem muitos desejos. Só que na casa dela é como se os sonhos e os desejos dela não fossem importantes. Tipo, você é só uma criança, tá bom? Isso não tem nada tem nada demais, fica na tua. Ela era muito rejeitada pelos pais, pelos irmãos, os tios, o primo. E ela ficava muito, muito magoada com isso. E por que a bolsa amarela? Como Raquel tinha muitos desejos, como ela tinha vontade de crescer, ela tinha vontade de ser um menino, e por último, mais importante na minha opinião, tá, gente, que era de ser escritora. E ela começa a entrar em conflito consigo mesma, porque são desejos dela que ninguém, tipo assim, tá nem aí. E ela começa a reprimir esses desejos, ela começa a guardar, ela entra em um conflito muito sério com ela mesma, até que um dia eles recebem na casa dela, né, muitos presentes da tia rica, e no meio vem essa bolsa amarela que, segundo os pais, os irmãos, era uma bolsa horrorosa, e ela adora e pega essa bolsa pra ele e fala, eu quero pra mim. E todo mundo fica, a bolsa é feia mesmo, e é dentro dessa bolsa que ela vai guardar todos os desejos dela. E ela vai guardando as histórias, as histórias que ela quer escrever. As histórias, por exemplo, que ela escreve, vocês estão vendo que tem um galo aqui? Opa! Então, esse galo faz parte de uma história que ela escreveu, é uma história bem interessante, já vou falar sobre ela. E ela guarda o galo dentro da história, a história toda, e os personagens da história ela vai guardando, além de que tudo que ela encontra na rua, ela vai e coloca, como por exemplo, uma sombrinha quebrada, um alfinete de fralda, e para todos os objetos que ela encontra na rua, ela cria uma história, ela cria todo um mundo por trás disso. E o que eu acho mais interessante, por exemplo, na história do galo, todos os personagens têm um pouquinho dela em si. Por exemplo, o galo é um galo de briga, mas ele não queria ser um galo de briga, ele queria ser outra coisa, que eu não vou falar o que é. E ela vai colocando histórias de tipo, costuraram na cabeça do galo que ele tinha que ser isso, mas ele não queria, e ele foi um galo de briga a vida inteira, porque assim disseram que ele tinha que ser. Minha opinião era um pouco do que ela sentia. Ela sentia que ela era uma criança que tinha outros sonhos e que ninguém tava nem aí pra ela, e que achavam que ela tinha que ser alguma coisa. Tem uma cena no livro muito interessante que todo mundo fica querendo saber o que é essa bolsa aí, Raquel, que tanto você guarda, deixa eu ver. E chega uma hora que a bolsa, pof, ela estoura e sai o personagem, sai um monte de coisa dentro dela, ela dá uma deschavada, consegue se sair bem dessa história. E o que me chamou assim super atenção desse livro, dessa história toda, que tem muito a ver com a gente. Até tem um vídeo da Flávia Melissa, que quem não sei se alguém conhece, ela é psicóloga, tem um canal no YouTube, que pra mim é um dos melhores que a gente tem, e ela fala que todos nós temos uma sacola, uma mala, uma bolsa dentro da gente, onde a gente guarda os nossos desejos, onde a gente reprime aquilo que a gente não quer ou não pode expor pro mundo,
colocar para fora. E a bolsa amarela, para mim, é justamente isso que nós temos. E a partir do momento em que a gente vai reprimindo nossos desejos, vai reprimindo tudo aquilo que a gente quer, todas as nossas vontades, as nossas ideias e opiniões que por algum motivo a gente não expõe, ou porque a gente não pode, porque a gente tem medo de rejeição, ou porque realmente as pessoas vão rejeitar, chega uma hora que a gente explode, a gente estoura, a gente adoece. E esse livro veio falar muito dessa necessidade da gente expor mesmo aquilo, do perigo que é tudo que é guardar, e é de uma forma muito gostosa, é de uma forma cativante. A Lígia Bojunga, ela é fantástica na sua escrita, é um livro, é fino, né? Tem, lógico, edições mais recentes dele, vocês podem estar comprando, pegando emprestado, pegando numa biblioteca. É um livro de muito fácil acesso e ela coloca de uma maneira tão gostosa e que me fez refletir sobre muitas coisas, até porque a Raquel tinha um desejo de ser escritora e lembrou um pouquinho de mim. Quando eu era mais nova, queria escrever um livro, mas eu tinha vergonha. Ai, Zé, escrever um livro, credo, você se abrir para as pessoas. A gente, sei lá, vive numa sociedade onde as pessoas impõem muito, né? Essa história do gado, de costurar na cabeça de uma pessoa o que ela tem que fazer. Isso tem muito a ver com a gente, com a sociedade que diz o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, o que pode, o que não pode. E muitas das vezes não é bem assim. E quando a gente reprime alguns desejos, ainda que esse desejo meu não seja legal, a gente adoece, a gente explode por dentro. E pra mim ficou muito claro, sabe, essa importância que a gente tem de conversar com as pessoas, ainda que meu desejo não seja legal, Priscila, isso não vai dar certo, isso não vai saudável, não vai fazer bem pra ninguém. O fato de eu estar conversando, contando pras pessoas, eu vou trabalhando isso dentro de mim. E as pessoas vão me ajudando a pensar de uma outra forma, me fazendo refletir. Assim, um pouquinho como aconteceu com a Raquel. Só que a Raquel conversava com os personagens da bolsa dela, que ela guardava. E a partir daí ela ia criando novas histórias, dando um final para todas elas. E ela foi se libertando devagar a respeito de todos esses conflitos. Enfim, não vou falar muito mais sobre o livro, porque eu acho que vocês têm que ler esse livro, conhecer a Raquel, refletir mais, mergulhar nessa história que, na minha opinião, é fantasticamente fantástica. Não é à toa que é um clássico, que vai aí durar por milhões e milhões e milhões de anos. Quem já leu o livro, não deixa de colocar aqui nos comentários: eu li, adorei, eu pensei outra coisa, ou eu concordo com você, pra gente conversar muito legal sobre esse livro maravilhoso, fantástico, que eu amei ter lido. E quem ainda não leu, espero que tenha ficado curioso, que tenha vontade de pegar, sentar um pouquinho para ler e mergulhar, se aventurar nessa história tão linda, tão maravilhosa. Eu quero deixar um beijo para vocês por terem me assistido até o final. Muito obrigada. Não deixa de dar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!